Bom dia a todos. Vamos iniciar mais um devocional. Nosso propósito de jejum e oração. Esperar algumas pessoas aqui entrarem para nós começarmos a nossa oração e também ministração do propósito de hoje. Nós estamos num propósito de cura e libertação. Que bênção esse tempo precioso na presença de Deus. Essa transmissão vai ficar gravada para abençoar a sua vida. Vai ser colocada no canal do YouTube da igreja e você vai poder ser alcançado e vai poder também ouvir novamente e ainda enviar para algum amigo, algum parente que precisa ouvir a mensagem de hoje. Ontem eu fui dormir, já era mais de 2 horas da manhã, eu fui orar, fui ler um pouco o estudo de hoje, acabei acordando agora novamente mais cedo, e já preparei aqui o ambiente, porque é necessário, tudo preparado, tudo organizado, para que possamos estar aqui às 7 horas em ponto, para ministrar uma palavra sobre a vida de vocês. Eu acabei de orar, repreendendo o espírito da morte, espírito de doença, porque agora mesmo aqui eu estou sentindo um forte cheiro de hospital. Eu não sei, eu estou sentindo assim um cheiro de hospital, aquele cheiro de clínica, né? E o Espírito Santo disse, ora repreendendo todo espírito imundo que opera na área da enfermidade. Aleluia. A presença de Deus está aqui na minha sala, na sala da minha casa, onde eu estou transmitindo para você esta palavra e que o sangue de Jesus agora venha alcançar a tua vida, a tua família. Está repreendido agora. Estou sentindo aqui forte ainda, um cheiro forte de hospital. E que Deus venha dar livramento. Amém? Vamos orar mais uma vez, já que eu alinhei com vocês agora sobre o que eu estou sentindo aqui. Amém? Isso. Então, vamos clamar. Aquele cheiro de soro, né? Glória a Deus. Vamos orar nesse momento. Senhor, mais uma vez nós estamos na Tua presença e alinhado com meus irmãos que estão agora comigo nesta transmissão. Nós oramos agora, repreendendo toda a ação de Satanás, meu Pai, para que alguém da família baixe o hospital e que o Senhor venha dar livramento agora de morte. Repreende todo o laço de Satanás, meu Pai. Toda a peste que voe de dia, que seja repreendida agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É manhã de libertação e de cura, em nome de Jesus. Eu creio, aleluia, que o Senhor alcança. Glória a Deus. Ainda está bem forte aqui, mas vamos nesse momento continuar aqui nosso propósito. Eu quero bastante tempo para falar sobre esse devocional de hoje. Está quente. Deus me deu uma palavra e ainda me deu uma revelação. Ainda quando eu estudava a palavra, o Espírito Santo falou dentro do meu espírito e ainda confirmou pela manhã, mais uma vez, o que ele havia de falar nesta manhã. E o que eu quero ministrar para vocês aqui é sobre esse tema. Está bem aí em cima. Vou tentar colocar aqui para todos que vão chegar logo verem aqui fixado. O tema hoje é vencendo o espírito imundo. Vou colocar aqui imundo porque tem o Espírito Santo, mas tem muitos espíritos imundos, tá? Glória a Deus. Aqui, vencendo o espírito imundo da miséria. Nós vamos orar, ok? Vencendo. Está dizendo aqui que era para editar, porque esse comentário podia ser banido. Está repreendido em nome de Jesus. Vou fixar aqui. Vencendo o espírito imundo da miséria. Vai ser muito importante. Não sei se o fundo musical está muito alto. Vocês me confirmem aí, tá bom? Vamos lá. Ontem foi o segundo dia. Hoje é o terceiro dia. E domingo eu ministrei aqui, lá na igreja nós começamos o propósito, pela manhã já oramos, e pela noite eu ministrei a palavra falando sobre vencendo o espírito da prostituição. E foi muito impactante, foi muito poderoso. A mensagem já está lá no canal da igreja e também está no meu canal, tá bom? No YouTube, você pode assistir. E ontem foi a live, já foi aqui em casa, e eu ministrei para vocês sobre vencendo o espírito, tá? Ontem foi vencendo isso, tá certo? Então ontem nós ministramos sobre
esse tema que foi impactante. Eu quero só recordar aqui o tema de ontem. Eu estou com a mensagem de hoje. A cabeça aqui eu já vejo para vocês aqui. Pronto. Vencendo os espíritos familiares. Tá? Espírito imundo familiar que opera na família, trazendo maldições de geração em geração. Muitas coisas que as pessoas vivem, elas não entendem por que elas estão vivendo, que é no contexto dos espíritos imundos. Quando as pessoas vão para o espiritismo consultar os mortos, né, elas acabam conversando, na verdade, com esses espíritos imundos. E são enganadas, né, porque Satanás se transfigura em anjo de luz, se transfigura em outras coisas, como também se personifica em animais e até se assemelha a pessoas conhecidas. Essas experiências são muito, muito profundas, né? E nós precisamos estar atentos a isso. Agora, hoje, nós vamos falar aqui sobre vencendo o espírito imundo da miséria. E eu quero ler com vocês aqui a primeira palavra. Nós vamos ler. Está lá em Gênesis. Gênesis, capítulo de número 23. Pedir que você abra a sua Bíblia agora na sua casa. Pegue a sua Bíblia. Gênesis, capítulo 23. É o primeiro direcionamento aqui que Deus deu. Capítulo 23, versículo 9. Que vai dizer assim. Vocês já abriram a Bíblia aí? Então vamos lá. Todo o respaldo aqui do que eu vou falar está na palavra. Amém? Então, primeiro, capítulo 23, versículo 9. Abraão ele vai dizer assim para o dono da terra da região de Macpela. Sara havia morrido e agora ele vai enterrar a Sara e ele precisa de uma terra, porque nem a terra do cemitério, né, nem o lugar para enterrar a esposa dele ele tinha. Deus prometeu a ele uma grande nação e ele não tinha nenhuma terra. Pensa comigo agora aí. Deus prometeu para ele uma grande terra, uma grande nação, mas quando a esposa dele foi ser enterrada, ele não tinha nem o lugar para enterrar a família dele. Só que olha o que vai acontecer aqui. Isso aqui é muito importante. Versículo 9, capítulo 23 de Gênesis. Capítulo 23 de Gênesis, versículo 9. Alguém pode me ajudar colocando as referências? Porque quem for entrando já vai lendo. Diz assim: que ele me dê a cova de Macpela, que tem no fim do seu campo, que me dê pelo devido preço, em posse de sepulcro, em meio de vós. Então, qual foi a palavra que Deus ministrou aqui, primeiramente? Esse conhecimento ele vai trazer uma libertação na área que você está vivendo. Então, a primeira palavra aqui nesse versículo é: pague o devido preço das coisas. Que você venha, nesse momento, repreender todo espírito de miséria que tem trabalhado para você viver uma vida mesquinha, aonde você coloca preço nas coisas sempre de uma forma injusta para as pessoas que você está comprando. E se for parente, pior ainda. E se for um amigo, pior ainda. Então, é um espírito imundo de miséria que faz com que a pessoa viva daquela forma ali regrada e ela ainda quer colocar o preço naquilo que é dos outros. Então, que a bênção da prosperidade, a bênção do Senhor venha sobre a tua vida e que você venha ter o suficiente para comprar e para pagar, como diz aqui no versículo 9, Abraão pediu que desse pelo devido preço. Pelo devido preço. Que a bênção do Senhor venha sobre a tua vida. E que você não vai economizar. Não é que você não vai ter o cuidado relacionado a uma economia, mas que o Espírito Santo lhe dê entendimento agora, que o que eu estou falando é que às vezes a pessoa não quer pagar nem o que é justo. E ela ainda acha que a outra pessoa vai enriquecer, né? Então, se ela vai comprar ali uma camisa, ela quer pagar um valor menor, às vezes, do que o que aquela pessoa investiu, né? E aí o espírito imundo que opera nela ainda acha que aquela pessoa vai se enriquecer com o valor de uma camisa. E aí aquela pessoa vive uma vida travada. Por quê? Porque sempre está regrado e querendo colocar preço nas coisas dos outros.
Esse é um primeiro ponto. Quando eu li esse texto aqui, há um tempo atrás, o Espírito Santo ele ministrou: pague. Pague aquilo que é devido. Seja uma pessoa que abençoa. Claro que se você não gostou do que você vai comprar, você, tudo bem, não é o meu tamanho, não é o meu gosto, tudo bem. Mas não coloque preço naquilo que é dos outros. Seja uma pessoa rica de espírito. Às vezes a gente encontra pessoas que querem ali, né, baratear ao ponto que nenhum lado ganha. Estudando um pouco da questão de licitação para um concurso, eu vi que as regras da licitação é que quem compra tem que ganhar e quem vende também tem que ganhar. Não é só um lado, o lado que quer a promoção, o preço, não. Mas os dois lados têm que ganhar. Então, eu vejo nessa área aí algumas pessoas se perdendo, porque vivem ali de uma forma que elas não conseguem, elas não aceitam que as outras pessoas também prosperem, e elas não querem pagar o devido preço. Agora eu vou aqui para Labão. Próximo ponto que eu quero tratar com vocês aqui é sobre a vida de Jacó e Labão. O negócio vai ficar mais quente. Eu vou depois aprofundar para aquela área de miséria que a gente sempre pensa miséria como sujeira, mas eu quero mostrar para vocês aqui como é que o espírito de miséria opera. E agora eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 31. Gênesis 31, versículo 38. Aqui tem mais coisas. A miséria de Labão. Labão era tão miserável que ele fez essas coisas aqui que eu vou mostrar para vocês agora. 38. Capítulo 31, versículo 38 diz assim: Esses 20 anos eu estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram. Muito bem, isso. Então, Gênesis 31, 38 vai dizer o quê? Que Jacó ficou na casa de Labão durante 20 anos. Faltava mais um ano para ele sair. Aí ele tem que dar satisfação para Labão que nunca uma ovelha abortou. Aborto espontâneo. Porque Labão era tão miserável que as ovelhas que morressem, mesmo que fosse aborto, Jacó sabia que ele cobraria. Isso mesmo. Então Jacó sabia que Labão cobraria até daquilo que ele não tinha controle. Então ele está dando satisfação aqui no versículo 38. Aí ele diz: e as tuas vacas, tá, nunca abortaram. Aí ele vai dizer: nunca comi um carneiro do teu rebanho. Tem gente que trabalha para os outros e não toma nem um copo de café. Miserável. Nem um copo de água aquela pessoa serve para o seu servo. Ela não serve. Ela não tem prazer em abençoar a vida de um empregado. Então eu estou dizendo aqui para você que essa pessoa não pode prosperar. Ela pode sim, de alguma forma, estar crescendo. Está acontecendo. Labão tinha gado, Labão tinha ovelhas. Mas a bênção que Deus vai derramar sobre a vida de Jacó será muito maior do que a bênção que ele derramou na vida de Labão. Labão vive o natural. O ímpio prospera, prospera. Mas o filho de Deus tem que prosperar mais ainda. Porque ele conhece as verdades, porém muitos não sabem dessas verdades aqui. Então o Labão era tão miserável que aqui você vai ver que nem comer a carne do cordeiro, do carneiro, ele comia. Então ele está dando satisfação. Sabe aquelas pessoas que têm que dar satisfação porque sabem que a outra vai reclamar, vai falar? O que tem de empregado sofrendo na casa de pessoas, né? Hoje o nome já é mais secretário, secretária, né? Poucos são aqueles que ainda estendem a mão e dizem assim: olha, eu vou te abençoar. Eu vejo alguns que dão até um carro, né? Vejo alguns que dão até uma casa. Mas muitos têm o espírito de Labão, o espírito imundo da miséria, miserável. Não ajuda a pessoa que precisa. Vamos lá, que ainda tem muita coisa aqui. Versículo 39 agora diz assim: não te trouxe eu o despedaçado, eu o pagava. O furtado de dia e o furtado da noite, da minha mão o requerias. Lembra que eu disse que o que acontecia, ele cobrava? Então, Jacó era servo de Labão
mas tudo, né? Pastor, quando ajuda mais fala, continua sendo Labão. Não compreendi. Escreva de novo, só mais especifique a pergunta, tá bom, irmã Genara? Vamos lá. Então, tudo que acontecia na casa de Labão, qualquer prejuízo, Labão cobrava do Jacó. Também, coração miserável. Às vezes na família acontece uma situação, alguém quebra alguma coisa, e ali aí já há aquela revolta. Né? Então nós não podemos amar mais as coisas do que as pessoas. Temos que ter muito cuidado relacionado a isso. Agora, olha o que ele vai dizer aqui, versículo 40. Estava eu de sorte que de dia me consumia o calor e de noite a geada, e o meu sono foi-se dos meus olhos. Então ele perdia até o sono. Aquela situação ali perturbou Jacó, e Jacó sofreu na casa de uma pessoa miserável, que era o Labão. De manhã era sol e de noite era geada, frio. E eu imagino comigo que Labão, vamos colocar para o contexto de hoje, não dava nem um chapéu, nem uma cobertura, e de noite nem uma coberta para o Jacó. Então Jacó pagou um preço muito grande na casa de Labão. Por quê? Porque pessoas miseráveis, elas vão fazer outras pessoas sofrerem. Mas eu quero declarar agora sobre a tua vida a bênção do Senhor, a prosperidade, que a bênção será para ti e para as pessoas que estão do teu lado. Porque se as pessoas que estão do teu lado não forem abençoadas, você não é abençoado. Então você precisa manifestar que a bênção de Deus sobre a tua vida, ela se confirmará na vida das pessoas que estão do teu lado. Deixa eu ver aqui a pergunta. Quando a pessoa ajuda, mas alega, não adianta ajudar. Continua sendo Labão. Sim, a pessoa que ajuda, isso. A pessoa que ajuda e depois ela até cobra. Ah, eu te ajudei. Quer dizer, ela já fez com a motivação errada. Então é miserável também. Jesus disse que aquele que dá com uma mão, esconde a outra. O que quer dizer isso? Não pede em troca. Então nossas motivações, elas devem ser certas. Tá? Nós temos que fazer as coisas certas com as motivações certas. Não adianta fazer as coisas certas com a motivação errada. Então é muito importante esse ponto aqui. Então, como estamos falando, Labão era tão miserável que nem um cobertor ele deu para Jacó. E de manhã, nem uma sombra. Era uma vida sofrida. Isso. É melhor nem ajudar se a pessoa for ficar falando, né? Até mesmo expondo. Então, você possa entender isso aqui. Vamos agora para o próximo versículo. Então, até o sono dele, capítulo Gênesis 31, verso 40, até o sono dele, ele perdia. Porque quem convive com uma pessoa miserável, ela perde o sono. Mas quem convive com uma pessoa próspera, ela vai repousar, ela vai descansar, porque ela está segura, ela está guardada. Então nós temos, irmãos, que lutar contra esse espírito imundo. A paz do Senhor, aos que estão chegando, bom dia. Nosso tema aqui é sobre vencendo o espírito imundo da miséria. Mas eu quero que você entenda não só como a sujeira, né? Mas eu quero que você compreenda as ações de um miserável, de uma pessoa que está com o coração miserável, não é nem pobre, mas é miserável pelas atitudes. Então vamos aqui agora a Gênesis capítulo 31, versículo 41 agora. Diz assim: Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 te servi por tuas 2 filhas, e 6 por teu rebanho. Mas o teu salário tem mudado 10 vezes. Olha isso aqui. Observe isso aqui, versículo 31 agora. Ele diz assim: ele trabalhou 20 anos na casa de Labão e não prosperou. Primeiro, ele trabalhou 14 anos pelas 2 filhas, tá certo? Pelas 2 filhas de Labão, e agora ele vai trabalhar mais 6 pelas ovelhas. Mas durante esse tempo, Labão mexeu no salário dele, diminuiu o salário dele por 10 vezes. Você pode pegar sua Bíblia aí, fazer um círculo
nesse versículo, porque é um versículo que marcou muito a minha vida, por isso que estou ministrando essa palavra para você aqui nessa manhã. Durante 10 vezes ele muda o salário de Jacó. Então, uma pessoa miserável, ela não consegue ver a outra prosperar. Ela não consegue ver a outra crescer. Ela não quer que a outra prospere. Agora, uma pessoa próspera, ela manifesta a bênção na vida do outro. Você imagina comigo, por exemplo, Eliezer. Eliezer, ele prosperou ao lado de Abraão. Cresceu. Por exemplo, o filho de Abraão, o Isaac. A Bíblia diz que depois que Sara morreu, Abraão estava muito abençoado e ele enriqueceu o seu filho. Então eu quero declarar aqui esta palavra sobre a vida dos pais. Que a bênção do Senhor venha sobre a sua vida e você venha ser bênção na vida dos teus filhos. Talvez você é uma pessoa que abençoa todo mundo, mas você não está olhando para dentro da sua casa, de abençoar os teus, a tua família, a tua casa. Eu quero que você olhe agora para dentro da sua casa e veja qual a necessidade das pessoas que estão contigo. A Bíblia diz que aquele que não abençoa primeiro os da família, ele já pecou. Porque você precisa olhar primeiro para a necessidade da sua casa. Alguém vai dizer, mas ele está fazendo ali pelo filho dele. Ele vai fazer por quem? A preocupação dele é com a família dele. E vai ser com qual família? A sua primeira preocupação é com a sua família. Seria um erro você se preocupar com uma cidade se você não resolve primeiro as misérias da sua família. Claro que tem coisas que passam a ser privilégios. Aí vai muito do momento, né? Um aniversário, uma situação, uma forma que você quer abençoar sua família. Mas eu estou falando de situações que aquela pessoa pode estar olhando para fora, mas dentro da sua casa tem necessidade. Vamos aqui para o próximo ponto. Aí ele fala o quê? Por 6 anos eu trabalhei pelo teu rebanho e tu não me deste nada. 6 anos. Além das filhas, que ainda assim ele deu muito seguro, né? Não querendo dar as filhas para ele casar. E agora ele trabalha mais 6 pelos rebanhos. E no final desses 6, Labão ainda intentou contra ele, para que ele não ficasse com o melhor dos rebanhos. E eu quero declarar nessa manhã sobre a tua vida que a bênção do Senhor vai transbordar e pode ser que quem está do teu lado viverá de uma forma poderosa, de uma forma abençoada, talvez até mais do que você. Porque você é rico da graça de Deus e a tua vida é próspera e através da tua vida as pessoas do teu lado irão crescer até mais do que você, em nome de Jesus. E você vai ficar feliz de vê-las abençoadas. Agora eu tenho aqui outra palavra que está em Provérbios. Vamos para Provérbios agora, que eu vou falar outro tema, outra área que eu quero que o Senhor venha destravar no nosso ministério. Certo? Provérbios capítulo 19, versículo 17. Amém. Glória a Deus. Enquanto você procura Provérbios 19, verso 17, alguém coloca aí a referência. Só ler aqui a mensagem do nosso irmão. O irmão que escreveu aí, Deus abençoe. Tá? Nosso endereço, irmão. Você está aqui em Parnaíba. Amém. Nosso endereço fica no bairro Frejino, na rua Prudente de Moraes, bem na esquina. Uma rua depois da de Seu Arco Verde. Tá? Na própria Prudente de Moraes, número 1 do bairro Frejino. Também no Planalto, fica na Avenida João Silva Filho, na frente da praça, lá em cima, após o supermercado Evandro Comercial, tá bom? Você vai encontrar a nossa igreja bem de frente à praça, a quase 1 quilômetro do comercial Evandro. Você sobe e você vai encontrar, tá bom? E você pode entrar aqui pela página do Instagram, você vai encontrar um link, e pelo link você vai ver o GPS de cada congregação. E aí você vai nos encontrar. E os nossos cultos são quarta, 7h30, sexta-feira nas casas,
e domingo, 9 horas da manhã e 6h30 da noite, tá? Na igreja. Quarta e domingo na igreja e sexta-feira nós fazemos o trabalho nas casas, tá bom? Você é o nosso convidado, você e todos os outros que vão ainda ouvir essa ministração gravada. Então vamos lá, Provérbios 19, versículo 17. Nós vamos fazer aqui 1 hora de live para abençoar, se for o caso, né? Se chegar a 1 hora, até nós concluirmos aqui o assunto. Capítulo 19, versículo 17. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Então, se você quer repreender o espírito imundo da miséria, você precisa abrir a sua mão ao necessitado. Você precisa ser uma pessoa que ajuda. Ah, mas eu tenho um pouco. Ah, mas eu já tenho só para mim. Ninguém tem nada, alguém sendo próspero e abençoado, não tem só o que é para si. O que a Bíblia fala é repartir o pão. O pão aqui no contexto é inteiro. Então você pode compartilhar. Deus não quer que você compartilhe o que está sobrando. Deus quer que você faça um esforço e você abençoe com aquilo que você dizia assim, isso aqui é para mim, mas eu vou abençoar a vida de alguém. Então o Senhor vai começar a falar no teu coração. Porque não é qualquer pessoa, não é em qualquer situação. Existem situações que a pessoa ali quer um dinheiro para comprar uma droga, quer fazer alguma coisa errada. Mas o Espírito Santo vai testificar no teu coração a pessoa que você tem que ajudar. Agora, domingo pela manhã, o Senhor me provou, por exemplo, na questão de uma carona. Então nós precisamos aprender a compartilhar aquilo que nós temos. Se o que eu podia fazer naquele momento era dar uma carona para uma senhora muito debilitada, com problema no joelho, então essa foi a prova que Deus pode me abençoar mais, porque eu estou pronto para abençoar a vida de alguém. Agora, uma pessoa com um coração miserável, onde o espírito imundo está colocando ali incredulidade, está colocando ali dúvidas, então essa pessoa ela vai ter dificuldades para ser abençoada. Porque Jesus disse, se você for fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. E aonde está essa fidelidade? Está quando você cumpre essas coisas que eu estou falando aqui, desde a vida de Abraão, a vida de Labão com Jacó, agora em Provérbios, a vida de um necessitado. A Bíblia fala que o Lázaro vivia na porta do rico. Foi Jesus que ministrou esta palavra. O Lázaro vivia na porta do rico. E o rico nunca fez nada pelo Lázaro. A diferença é que o Lázaro tinha fé em Deus. O rico não. O rico, ele vivia regaladamente longe de Deus com as suas riquezas. Mas ele não usou aquele dom para abençoar a vida do Lázaro ou a vida de outras pessoas. Ele vivia numa bolha. Né? Quantas pessoas poderiam ser usadas para mudar a vida de alguém? Você não vai mudar o mundo inteiro. Mas você pode transformar situações. Você pode mudar realidades de pessoas, de crianças, de uma, de duas. Você vai fazendo conforme a Bíblia diz assim, isso eu pauto muito a minha vida nesse versículo, que diz assim, Salomão, ele vai dizer da seguinte forma, tudo que vier à mão para você fazer, faz conforme a tua força. Ouça isso aqui. Tudo o que vier à mão para você fazer, faz conforme a tua força. É o que Deus quer de nós. Deus não está querendo que você faça uma coisa que você não pode. Outra coisa que eu já aprendi é, se alguém te pede um favor ou uma atitude de algo, significa que ela viu em você a capacidade de fazer. Então vá lá e tente. Mesmo que você erre, mesmo que você tenha limitações, mas vai lá e tente ajudar. Faça alguma coisa pelas pessoas que estão ao teu redor e você vai ver a bênção de Deus se manifestar sobre a tua vida. As pessoas que estão chegando agora, nós estamos na semana de jejum e oração e nós estamos no propósito vencendo, tá? Hoje aqui o tema é vencendo o espírito imundo da miséria. Domingo foi o primeiro dia, vencendo a prostituição. Ontem foi vencendo os espíritos imundos
familiares que operam com maldições. E hoje é esse tema. E eu estou dando para você aqui segredos para que na palavra, para que você venha prosperar, para que você venha deixar sentimentos, atitudes, tá, de pessoas miseráveis. A miséria, ela não é somente a falta do recurso. A miséria não é um estado somente de lixo, de sujeira. Eu já vou chegar nesse ponto. Mas a miséria, ela é um espírito imundo que opera nessa área. E ela faz com que as pessoas fiquem ali presas na vida mesquinha. Então, se você não consegue ver alguém prosperar, você está sendo manipulado por espírito imundo. Você tem que se alegrar com uma pessoa que está crescendo, não injustamente, não com coisas ilícitas, não é dessa forma, mas aquela pessoa que está trabalhando, está se esforçando. Se você não consegue se alegrar, você está com ressentimentos de uma pessoa miserável. Outra coisa é a pessoa que não abre, como estamos falando aqui nesse ponto de Provérbios 19, verso 17, pessoas que não conseguem abençoar, não conseguem abrir a mão. Todo primeiro domingo do mês, na nossa igreja, nós fazemos o quê? Nós convidamos os irmãos para levarem 1 quilo de alimento. Quando a gente diz 1 quilo de alimento, é o que a nossa mão pode alcançar. Porque Deus espera isso. Pelo menos o que a minha mão alcança. O meu esforço. Agora, eu preciso levar somente 1 quilo? Não, tem pessoas que podem dar mais de 1 quilo. Como é que Deus trata a oferta proporcional na Bíblia? Como é que Deus trata a oferta proporcional na Bíblia? A Bíblia diz assim, você vai ler lá aí na sua casa, Levítico capítulo 1. Quem era pobre dava uma oferta de pobre e Deus aceitava. Que história é essa de que um pobre tem que dar oferta de rico? Não, ele tem que dar a oferta conforme Deus propôs no seu coração. E Deus não vai propor uma coisa que você não pode. Não existe oferta em cartão de crédito. Você não pode dar uma coisa que você não tem. Certo? Você não pode dar uma oferta do que você não tem. Porque Deus espera que você faça aquilo que cabe na sua mão. A Bíblia chama de bocado. Bocado é o que cabe na minha mão. A minha primícia é o que cabe na minha mão. Então, o quilo de alimento que a gente leva no domingo de manhã é o que cabe na minha mão. Agora, a Bíblia fala da classe média. Você vai ler lá Levítico capítulo 1. Alguém pode ir colocando aqui a referência, tá bom? Levítico capítulo 1. Então, diz lá que os da classe média deviam dar um cordeiro miúdo. Os da classe pobre tinham que dar 2 rolinhas ou 2 pombinhas. Porque era aquilo que cabia daquela pessoa dar. Agora, vai ver lá a oferta, que é a primeira, de um rico. A oferta de um rico era um boi. Então, se você quer sair de uma situação de miséria, de necessidade, você precisa começar a aumentar o fruto da tua justiça. Eu vou mostrar isso aqui na palavra, antes que a gente termine aqui o tempo de 1 hora. Você precisa aumentar o tempo, o nível de justiça. Eu pergunto para você, responda bem aqui nos comentários. Você quer vencer o espírito da miséria? Você quer vencer os sentimentos miseráveis, as atitudes, eu vou aprofundar daqui a pouco, as atitudes de um miserável, coloque aqui, eu quero vencer. Então, é necessário você aumentar o nível da sua justiça. Agora vamos aqui para outra palavra que Deus colocou no meu coração, ainda nesse tema, tá bom? Para vencer. Eu quero que você abra a sua Bíblia agora aí em 2 Coríntios. 2 Coríntios. 2 Coríntios. Não marquei aqui. Vamos lá. Capítulo 9. Pode colocar aqui a referência. 2 Coríntios, capítulo de número 9. Pegue a sua Bíblia na sua casa. Todos os textos que eu estou falando aqui, marque com uma caneta. Faz um círculo bem em cima do versículo, porque vai ser importante você sempre ter essa palavra aqui. Antes de ler essa palavra, só detalhar mais aqui, a miséria que a gente sempre
recorda como miséria. Por exemplo, se o espírito imundo de miséria está operando na sua família, esse espírito imundo ele vai trabalhar quebrando as coisas. As coisas na sua casa não duram muito tempo. As coisas da sua casa são quebradas. As tuas roupas sempre têm uma parte rasgada, certo? Sempre tem algum objeto que não presta, danificado, e está lá, encostado, mas você não joga fora. Então, os demônios, eles estão prendendo você naquilo. Por quê? Porque você não vai nem para frente e nem para trás. E você fica parado ali, a tua vida parou. Por quê? Porque você acumula coisas que não prestam. Então, qual é a minha orientação para você? Coloca a tua casa em ordem. Tá certo? Coloca a tua casa em ordem. Você vai no seu guarda-roupa e você vai dar uma geral. Agora não é para você pegar aquela roupa velha, rasgada e levar para o brechó, levar para a ação social da igreja. Não. Queima, joga fora. Joga fora. Se não serve para você, não serve para ninguém. O que é que você vai dar para alguém? Aquilo que serve para você. Ah, isso aqui não serve mais em mim. Claro que às vezes é uma questão de tamanho. Mas eu estou falando no sentido, não serve mais para você, tá? Porque está rasgado. Porque está quebrado. Então, jogue fora. Se está bom, se presta, se você ainda usaria, então você vai doar para alguém que precisa. Porque a pessoa que vai receber, tá certo? Ela vai ser abençoada. Ela vai dizer, talvez demoraria muito tempo para eu comprar uma roupa dessa. Um objeto, alguma coisa. E você vai abençoar a vida de alguém. Então, você precisa ter esse cuidado. E você pensar assim, isso aqui não presta mais, então eu vou dar. Então, você precisa medir o que você está dando. Por quê? Porque o que você está dando vai voltar para a sua vida com bênçãos. E você está liberando espaço para que as bênçãos de Deus venham para a sua vida. Então, uma pessoa, uma casa onde o espírito de miséria está operando, também é uma casa suja. Muitas pessoas vivem no meio da sujeira, passam ali, até às vezes por um animal, por um bicho morto na casa, e fica ali mesmo. Elas não conseguem tirar. Às vezes tem lixo no chão, papel, a casa é uma bagunça, as coisas não têm definição de nada, não tem lugar definido para as coisas, é uma desordem. Então eu estou trazendo a você aonde o espírito imundo ele está operando. Talvez você tenha vivido essa cultura há muito tempo, mas que o Espírito Santo hoje ele abra os teus olhos para enxergar que você pode sim transformar a tua casa em uma casa organizada, limpa, abençoada, onde as pessoas, onde teus filhos, onde a tua família tem prazer em visitar, em estar. Claro que não é importante, não é interessante a visita demorar muito, porque a Bíblia fala, não demores muito na casa do teu irmão. Mas eu quero que você entenda que as pessoas vão ter prazer, porque ali está a presença de Deus. Eu lembro quando eu era criança, uma assistente social foi na porta da nossa casa fazer um relatório, e quando a minha mãe convidou ela para entrar, ela disse, eu estou sentindo uma paz muito grande. E eu e o meu irmão achamos até graça hoje, porque a minha mãe disse, os meus filhos estão para a escola. Então ela entendia que nós não estávamos ali brincando, como criança. Aí aquela mulher disse, não, mas não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou sentindo uma paz diferente. Eu estou sentindo algo diferente. E então a minha mãe entendeu que era a presença de Deus. Aleluia. Que a presença de Deus esteja na tua casa. Mas essa presença, ela vem mediante a uma organização. Organiza a tua casa. Organiza a tua vida. Organiza teus livros. Organiza tuas gavetas. Organiza teus documentos. Tá? Organiza teus móveis. O nosso Deus é um Deus de ordem. O nosso Deus é um Deus que trabalha com ordem. Com as coisas no lugar. Agora, por exemplo, o espírito imundo, eu tenho visto o espírito imundo também operando nas pessoas, no corpo. Por exemplo, no corpo físico, as pessoas,
estão sendo usadas por uma ignorância, porque elas não se cuidam. É necessário você se cuidar da sua aparência, da sua pele, dos seus dentes, certo? Uma vez eu ouvi um jovem compartilhando que ele havia terminado o namoro. E aí eu fiquei pensando por que aquele namoro terminou e tudo. E aí depois eu ouvi falar que a menina tinha deixado ele porque ele tinha um bafo muito podre. Então ele tinha muito tártaro no dente. E o que eu acho incrível é que as pessoas estão dentro da igreja e elas estão vivendo de uma forma imunda. E eu quero dizer para você que o Espírito Santo, ele entrou pelo teu espírito, ele entrou pela tua alma, e agora o Espírito Santo, ele quer exalar no teu corpo. Por isso que a Bíblia vai dizer sobre o bom perfume de Cristo. Porque Cristo é a nossa rosa de Saron, Cristo é o nosso cheiro. Então, se tudo que é espiritual manifesta no natural, então que você venha exalar o perfume de Cristo, que você venha andar decente, cheiroso. Claro que depois de uma faxina, depois de um trabalho, você suou, você está cansado, você vai para casa. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de pessoas. Eu estou falando de pessoas que estão vivendo miseravelmente em uma situação onde elas não cuidam nem do seu corpo. Elas não cuidam do cabelo, da barba, não cuidam dos dentes, né? Por exemplo, das mãos, das unhas. O marido, por exemplo, é um mecânico. Aí ele chega em casa com a mão cheia de graxa e ele não limpa as mãos, né? A graxa continua nos dedos. Entendeu? Aquela sujeira, alguém que trabalha com limpeza, aquela sujeira fica ali nas unhas e aquela pessoa não zela pela vida dela, não cuida. E o espírito imundo está ali operando. Então quero profetizar na tua vida uma vida de excelência, uma vida de honra. Aleluia. Não é que você não vai ter algum momento a unha suja, não. Eu estou dizendo que aquilo ali é permanente. Eu tenho visto uma forma, né, de um espírito de mulambo, de miséria. Aquelas pessoas, até homens, têm a unha cortada, aí a última do mindinho é grande. Feio aquilo, irmãos. Não sei se você sente a mesma coisa como eu que vejo. E aquela pessoa usa a unha pequena do dedinho para limpar o ouvido, para fazer lá sabe o quê. Então, espírito imundo, atitudes miseráveis. Ao invés de limpar com cotonete, né, ele vai limpar com a unha. Então, são atitudes, são situações que você precisa repreender da sua vida. Coloque a sua vida em ordem. Coloque a sua casa em ordem. Coloque a sua agenda em ordem. Porque Deus quer te honrar. Deus quer te abençoar. Deus quer abrir as portas. Deus quer usar você como modelo, como exemplo de uma pessoa que vai testemunhar as bênçãos. E as pessoas vão olhar e dizer assim, que brilho é esse que ele tem? Que brilho é esse? Que vida suave. Você está me compreendendo? Que vida é essa que ela está vivendo? Quer dizer, você... Claro que tem tempo que você vai estar descabelado. Mas você é uma pessoa que está sempre ali se organizando. Não é uma pessoa que tem toque, não é isso. Eu estou falando de uma pessoa que está ali sempre bem apresentado. Certo? Tem um momento de você andar com a sua chinela, mas tem um momento de você andar calçado, bem vestido. Porque dependendo do lugar que você vai representando o que Deus está fazendo na tua vida. A Bíblia diz que Faraó, ele vestiu Jacó de linho fino. Arabachacataramanassia. Eu quero profetizar na tua vida a bênção do linho. A bênção do linho fino. A Bíblia diz que Faraó colocou no pescoço de José um cordão, um colar de ouro. O que isso quer dizer para nós? A honra, a excelência. Deus quer que você sente em cadeira de excelência.
Glória a Deus, que a tua vida seja colocada em ordem e esse espírito imundo da miséria saia e você seja uma pessoa abençoada e que abençoa. Agora eu quero ler com vocês aqui, como nós tivemos aqui a referência, 2 Coríntios, capítulo 9, 2 Coríntios, capítulo 9, o verso de número 6. Esse aqui vai ser o último tema, a última leitura, e nós vamos finalizar essa live. E eu creio que vai abençoar muita gente. Muita gente. É um processo de Deus. Deus vai quebrar muito jugo, cadeias. Muitas situações serão desfeitas. Então eu quero ler aqui 2 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 6 em diante, diz assim: E digo isto, que aquele que semeia pouco, pouco ceifará, o que semeia abundância, em abundância também ceifará. Cada um contribua como propôs no seu coração, não com tristeza e nem por necessidade. Então veja aqui, que você tem que saber que na medida que você quer viver a sua vida, na medida que você toma atitude e semeia, é o que você vai colher. Então tome uma atitude hoje. Segundo, você não tem que ajudar alguém, ou não tem que ser bênção na vida de alguém, ou em um lugar, e ajudar com tristeza, ou por necessidade. Você tem que ajudar, porque você já é abençoado. E assim você vai expulsar o espírito imundo da miséria. Aí aqui ele segue dizendo: E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça. Então eu quero ministrar sobre a tua vida a bênção de toda a graça. Porque Deus é poderoso para abundar em você toda a graça. Aí ele segue aqui, ele diz assim: a fim de que, tendo sempre a segunda bênção, que você tenha sempre, tá? Que você possa compreender aqui que a bênção, ela é bênção quando você tem sempre. Você não vai ter falta daquilo. Então, para você não ter falta, eu quero falar para você sobre a terceira bênção e a quarta. Em tudo, ele diz, vírgula, em tudo, toda suficiência. Para que você tenha sempre, eu quero profetizar na tua vida que você tenha em toda suficiência. Por que em toda suficiência? Porque você vai ter além do que você precisa. Por quê? Porque você vai ter sobrando para abençoar a vida de alguém. Lembra do homem que emprestou o machado? Que o machado caiu no ribeiro e o profeta teve que fazer o machado flutuar? Então aquele homem perdeu o machado e o machado era emprestado. Então quem empresta precisa ter responsabilidade dobrada, porque ele já não tem e ainda vai ter que emprestar. Certo? Ele vai ter que devolver. E a bênção que Deus quer sobre a tua vida não é de machado emprestado. Deus quer que você tenha em toda a suficiência. Eu vou dar um exemplo simples, mas eu quero que você leve isso para toda a sua vida. Então, se você empresta um martelo, você está errado. Você precisa ir lá comprar um martelo. Você precisa ter um martelo na sua casa. Então, pense em algo aí que você tem emprestado, mas na verdade você precisa comprar. Você vai orar e você vai comprar. Por quê? Porque o miserável, ele vive de emprestar as coisas dos outros. E eu não quero que você viva isso na sua vida. Eu quero que você seja uma pessoa que tenha em abundância. E aqui ele fala: e superabundez em toda boa obra. Se você quiser fazer uma grande obra, seja do que for, na sua vida, na sua casa, em tudo, então essas são as bênçãos para que você venha superabundar em toda boa obra. Quer dizer, você pega um pedaço de pedra para bater num prego. E isso é uma miséria. Entende? Então isso é um tipo de miséria. Você pega ali um pedaço de pedra para bater num prego. E eu quero que você compreenda isso. Que você precisa ter em toda a suficiência para que a obra seja perfeita na sua vida. O martelo é só um exemplo. Pense em alguma coisa aí. Talvez você trabalhe com algo e isso pode aumentar, pode crescer. Mas o que você está usando, o recurso, o material que você está usando é sucateado, é emprestado. Não é isso que Deus quer para a tua vida. Vai lá e compra. Você é uma costureira?
Então compra uma máquina decente. Compra uma máquina decente. Porque assim você vai viver de forma abençoada. Certo? Assim você vai viver de forma abençoada. Agora eu quero mostrar para vocês aqui, continuando, para nós finalizarmos esse texto. Já passamos aqui de 1 hora, mas olha só. Diz assim, conforme está escrito. Agora é 2 Coríntios 9, 9. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres e a justiça permanece para sempre. Então onde é que está o segredo da prosperidade, do crescimento? É você ajudar as pessoas necessitadas. Mas não é com o resto. Não, é você orar, Senhor, me abençoa. Porque eu quero ajudar a ação social da igreja. Eu quero ajudar as minhas famílias, a minha família, as pessoas que são pobres na minha família. As pessoas que não tiveram oportunidade na vida. Né? Quem sabe você vai ser tão abençoado que você vai pagar a faculdade de alguém. Você vai pagar a faculdade de alguém. Certo? Então, diga comigo agora onde você está aí. Diga, espalhou e deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Você precisa espalhar o seu pão. Espalhe seu pão. Você tem 7 pães? Então espalhe seu pão, porque ele vai ser multiplicado. Não faça um supermercado só para você. Compre 1 quilo, compre 2 quilos. Se der, compre uma cesta e abençoa a vida de alguém. Porque lá na frente, como lemos em Provérbios, o Senhor ele vai fazer voltar isso para a tua vida. Mas isso é para quem crê. Né? Tem que ter muita fé para fazer isso, porque primeiro tem que crer em Deus. Se crer em Deus, então crê que Ele pode fazer muito mais. Aí olha o que Deus vai fazer na vida daquelas pessoas que têm esse propósito. Versículo 10 agora. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão, tá? E pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará o fruto da vossa justiça. Deus quer aumentar o fruto da tua justiça. Deus quer que você faça mais obras, obras maiores. Então você precisa abrir o seu coração. Ok? Aí ele segue e diz assim, para que em tudo enriqueçais, para toda beneficência. Olha o que está falando aqui. Paulo que escreve isso. Porque a igreja de Corinto era uma igreja a mão fechada, mirrada. Né? Tem gente que tem a mão mirrada, não ajuda, não quer ver ninguém crescer, ninguém ser abençoado. E tem gente que ainda fica com raiva de quem está abençoando o outro. Né? Ainda diz assim, tu é besta, alguma coisa desse tipo. Eu quero que você compreenda que a bênção de Deus voltará para a mão que semeia. Então Deus ele dá semente ao que semeia e pão para quem tem fome. Porque quem tem fome sempre vai voltar e vai pedir mais pão. Mas quem entendeu que Deus dá semente ao que semeia, esse nunca terá falta. E a minha palavra hoje aqui para vencer esse espírito de miséria é que você venha em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que você venha. Aleluia. Em nome de Jesus. Você venha receber esse entendimento agora aqui. Em nome de Jesus. Que o Senhor quer te dar semente. Semente não é o pão para você comer. Semente é semente, o pão é para você comer. Mas a semente é para você plantar. É para você semear. Aí ele diz assim, e através dessa beneficência que você vai fazer, aumentará os frutos da tua justiça. Então por que Deus abençoa mais? Por que Deus está fazendo mais? Porque Ele quer que você aumente o fruto da tua justiça. Aí fechando aqui, mais 2 versículos, diz assim, porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. Quando aquela pessoa der glória a Deus, quando aquela pessoa dizer aleluia pelaquilo que você está abençoando a vida dela, quando a obra de Deus estiver crescendo e pessoas estiverem sendo abençoadas, pessoas estiverem dando glória a Deus, cada glória a Deus, cada graças a Deus vai redundar em bênçãos sobre a tua vida. Visto como na prova dessa administração glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho. Então, entenda isso aqui hoje, agora, nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Que muitas obras que você vai fazer a partir dessa transmissão, dessa live, que você foi tocado pela palavra, pelo Espírito Santo, que você vai começar a ser uma pessoa voluntária, uma pessoa abençoadora, uma pessoa que se alegra, uma pessoa que abençoa a vida das outras, que quer ver as outras pessoas felizes, quer ver as outras pessoas realizadas. Você é aquela pessoa que sorri, que se alegra com a bênção que Deus está abençoando, derramando sobre a vida do outro. Então, as bênçãos também vão vir sobre a tua vida.
Amém? Vamos orar neste momento. E a minha oração vai ser agora repreendendo todo espírito imundo, todo sentimento, todo ressentimento, tudo aquilo que tem travado você, que tem paralisado você para muitas situações que você tem passado. Mas você agora aprendeu por onde você vai ser livre de todo esse engano, de toda essa situação. Amém? Vamos nesse momento orar. Eu quero que você compartilhe essa live com 3 pessoas. Hoje é o nosso 3º dia da transmissão, tá bom? Amanhã eu aguardo vocês aqui 7 horas em ponto. Nós vamos vir com outro tema muito importante, outra área que nós precisamos vencer na nossa vida. Então convida alguém, tá? E eu quero que você mande agora essa live para 3 pessoas, para abençoar a vida de alguém que precisa vencer essas áreas, que precisa ser liberta, precisa ser orientada a respeito desse contexto da miséria, tá bom? E quando eu encerrar essa transmissão, vai ficar aqui salvo, e eu quero pedir que você também compartilhe, deixe a sua oração e seu testemunho, porque nós estamos orando, tá bom? Na parte da noite. Vamos orar a Deus agradecendo. Senhor, muito obrigado por essa palavra, porque o Senhor ministrou no meu coração, ministrou na vida de todos que passaram por aqui, nesta transmissão, na vida daqueles que ainda vão assistir. E que todo espírito imundo agora de miséria venha cair por terra agora. Em nome de Jesus nós repreendemos espírito de mulambo, espírito que causa desordem dentro da casa, espírito que opera na bagunça, espírito que opera na pessoa que não se asseia. Em nome de Jesus, espírito imundo que opera na sujeira, que faz guardar lixo. Em nome de Jesus está repreendido agora, que caia por terra, que o Senhor venha abater agora essa miséria, meu Pai. Nós repreendemos. Que esta palavra alcance todas as pessoas necessárias, todas as pessoas que o Senhor quer fazer vencer, meu Pai, todo retrocesso, toda a vida que foi paralisada, meu Pai, porque está vivendo uma vida, meu Deus querido, mesquinha, uma vida atrasada por ressentimentos, por sentimentos que fizeram esta pessoa não prosperar. Em nome de Jesus, que essas pessoas sejam curadas na alma, que essas pessoas sejam libertas agora. Em nome de Jesus, que o Senhor venha te prosperar, que o Senhor venha te abençoar, que a tua vida seja, aleluia, engrandecida, que o Senhor abençoe a tua casa, que o Senhor abençoe até a tua 4ª geração, em nome de Jesus, e que a tua vida venha ser um testemunho vivo, um exemplo, aleluia, de tantas coisas que Deus ele vai fazer, e você vai dizer assim: naquele dia o Senhor me libertou, o Senhor tirou de mim, eu vou ser uma pessoa diferente de Labão, eu vou ser uma pessoa diferente de tantas outras situações da Bíblia que mostram pessoas com espírito de miséria. Em nome de Jesus, eu te peço, meu Pai, e por fé eu te agradeço agora e sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe. Receba esta palavra. Receba esta, aleluia, oração fervorosa sobre a tua vida. Aleluia. Só vou ler aqui os comentários. Deus abençoe a nossa irmã que escreveu aqui. Aleluia, abençoando a minha vida. Muito obrigado. Glória a Deus, irmã, dessa palavra. Amém. Que Deus abençoe sua vida, lhe cure, lhe dê paz. Glória a Deus. Deus abençoe. Que essa palavra venha trazer um efeito muito grande. Estou muito feliz aqui pelo testemunho de vocês. Que bênção. Que bênção. Isso tem que fazer a faxina dentro de casa. Fica para a lição de casa, dever de casa. Você vai fazer uma faxina e você vai orar. Vai orar. Você vai profetizar que as coisas vão ficar no lugar. Aqui próximo de casa tinha um lixão. E eu ficava ali olhando aquela situação, não achava normal. Até que um dia eu passei e o Espírito Santo disse: ora, porque eu vou acabar com esse lixão. E muitas pessoas jogavam lixo naquele lugar. E aí um dia eu passei, estendi as mãos e disse: a potestade que habita nesse lixão vai cair por terra. E eu repreendo, esse lixão vai acabar. Quando passou uma semana, a prefeitura limpou aquele lixão e colocaram uma câmera, né? E as pessoas foram inibidas de jogar lixo naquela área. Houve uma ação, irmãos, espiritual, e aquele lixão acabou. E a minha oração é que aquele lixão não volte em nome de Jesus. Porque você tem que orar desfazendo e também orar bloqueando, desfazendo, tá certo? Para que não volte mais. Glória a Deus. Deus abençoe todos vocês. Amém. Que bênção ver o testemunho de vocês aqui. Muito obrigado. Orem por mim. Que Deus abençoe nosso dia. E até amanhã, às 7 horas da manhã. Espero aqui vocês com mais uma palavra, mais um tema
até sábado, estaremos aqui ministrando 7 ministrações de libertação, que vai ser muito impactante na vida de todos, tá bom? Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. Um abraço.